Boa noite, João. Boa noite, Alan. Bom ver você, João. Oi, Joãozinho. Obrigado. Oi, Clélice. Severino, boa noite. Jair, boa noite. Oi, César, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alan. Pronto. Dudu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bom? Amém. Prazer em vê-los novamente. Amém. Prazer, Dudu. Igualmente. Quem falou aí por último que eu não consegui ver? Boa noite a só todos. O Aparecido, de Maringá, É o irmão. Prazer. nosso irmão lá de Maringá. Eu falei Dudu Aparecido. Eu troquei o nome. Eu quinta-feira, eu assisti. É que você não estava viajando, né? Gostei da aula do menino aqui. Gostei da aula de quinta-feira do menino. Muito bom. Ah, que bom. Ô, Aparecido, que bom, César, que bom ver César você, Aparecido. viu? Muita saudade de vocês. Nossa, demais. É um prazer enorme. Que bom, Prazer viu? também. Que bom Obrigado ver pelo menino. você, Iraci, muito bom. Olha, se tá bem. Um abraço. Amanhã ela bom. está indo para Amanhã ela está viajando para São Paulo amanhã. Mas tá bem, graças a Deus. Que bom. É isso aí. Ótimo. Muito bom. Parecido. Oi, Sandra, boa noite. Oi, Sandra. Tudo bom? E a Rob também? Graças a Deus. Estamos todos bem, sim. Graças a Deus, viu? Ela tá bem? A Rob tá bem, irmão? E a Rob? Graças a Deus está melhorando, sim, viu? Cada vez bom. melhor. Acho que daqui a pouco ela deve estar entrando aí também, viu? Está cada vez melhor. Deus cada vez melhor, com certeza. Amém, irmão. Tomara amém. Obrigado. Boa noite, Disseu. Boa noite, pessoal. Boa noite, todos nós tenhamos um bom estudo, né? Boa noite, Disseu. Amém. Boa noite, Disseu. Como sempre, né? Verdade, né? Vivian, boa noite para você. Boa noite, irmão. Boa noite. Opa, ouvi um passarinho piando aí. Deve ser da Eliana. Boa noite, Eliana. Tudo bem, Alan? Graças a Deus, tudo bem, viu? Boa noite, Eliana. Todos os irmãos. Boa noite. Boa noite. Olha, tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Fábio. Irmão. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Boa noite, Danilo. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite. Boa noite. É a minha Bíblia. Boa noite, Valdivino. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Graças a Deus.
O Fábio, acho que deve ter voado em cima da minha casa aqui e nem quis pular de paraquedas, né, Fábio? Eu? Você não foi para Curitiba? Mas pela rota foi mais por cima do mar, hein? Mas não faz mal, eu buscava você de barco. Opa! Podia ter puxado a cordinha, né? Podia, né? Muito bom. Família está boa, Fábio? Tá bem, graças a Deus. Ótimo, muito bom. Aonde ele passou? Por cima. Cima do quê? Que dormiu, que ele estava de barco? Vamos dar mais um minutinho e a gente já começa hoje, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Boa noite. Boa noite, irmãos. Sueli, boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Sandrinha. Tudo Oi, bom? querida, boa noite. Deus abençoe, viu? Amém, igualmente. Tu não tá aparecendo? Não, sou muito feia. Ah! Não, Que isso, mano? Ninguém fez, não, irmão. Boa noite, Também. Robin. Olá, César, tudo bem? Oi, Rob, tudo bem, Rob? Eu estou Tudo bem, bem, Robin? amada. Você está Tudo bem? bem, Robert? Esse sorriso não tem tamanho, né? Esse sorriso é lindíssimo, não tem tamanho. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Você está bem? Cada vez melhor, com a glória de boa Deus. noite, Robin. Oiê, boa noite, boa noite. Tá bem? Tudo jóia? Boa noite, irmãos. Oi, bem, Boa Robin? noite, Adriana. Oi, Eliana. Boa noite. Oi, Eliana. Oi, oi, oi. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Adriana. Noite. Boa noite. Adriana Ruiz, boa noite. Boa noite, Eliana. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Eliane. Estamos aqui. Acabei uma aula agora. Ah, Eu que saí de uma legal. sala de Zoom e entrei na outra. Uau. Eliane. Oi, Eliana, é café? É café nessa xícara? café? Oh, que gostoso. Ah, é Café hora, é né? 8 horas é hora de Café? cafezinho. Café, toda hora é hora de cafezinho, toda hora. Então, tá Opa, vendo? Cafezinho. nela, Sim, toda hora é hora de café, né, bem? toda hora. Rob, Sim. Rob, você gosta de café? Eu amo café. É, Eu tomo né? café adoidada. Isso. Eu- Gosta de café. Outro dia ela foi dirigir o carro, errou, em vez de pôr gasolina, ela colocou café. Falando de café, daqui a pouco que vai entrar é ele lá, Torre. Essa é gostosa. Não, Pois eu é. posso competir com ele, viu? Porque eu tomo muito, muito, muito café, viu? Ele não tem nada em mim, não. Eu gosto de café. Muito bem. Vamos começar, então. Vamos deixar o café de lado e vamos pegar a Bíblia, né? Vamos começar aí, né? Vou pedir para o Gustavo, por favor, nos ajudar, silenciando os microfones, para a gente poder começar. Eu almocei para falar que eu almocei, eu comi um prato de miojo. Boa noite. Muito bem. Uma boa noite para todos. Está na hora de começarmos o nosso estudo hoje. Mais uma quinta-feira, falando sobre os milagres de Jesus.
aplicados para a nossa vida hoje. Vamos começar fazendo uma oração. Vou pedir ao João, lá de Porto Alegre, que nos dirija nessa oração para começarmos. Pode ser, João, por favor? Sim. Oramos. Eterno Pai, Santo, Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos dá, a tua igreja reunida nesse momento, Pai. Aqui estamos, Pai, para ouvir, aprender, praticar, e assim te pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, que possa usar nosso irmão Alan para que juntos, Pai, possamos progredir, se aproximar mais perto de ti, e assim, Pai, executar aquilo que teu Filho nos mandou. Salvar almas, Pai, cuidar da igreja, e aqui nós estamos, Pai. Nos ajude nesse estudo, esteja com todos. No nome de Jesus te oramos. Amém. 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 Obrigado, João. Senti muita falta de não estar com todos aí na quinta-feira passada. Minha família estava viajando, aproveitamos o feriado na quinta-feira. Primeira vez em 2 anos, praticamente, que a Robin pôde sair um pouco de casa. Então, nós aproveitamos um pouco nossa família e ficamos alguns dias fora. E eu quero agradecer ao César por ter trazido o estudo na semana passada. Já ouvi muitos bons comentários do estudo que o César trouxe e não esperava outra coisa, né? Com certeza. Muito obrigado, César, por estar sempre pronto a ajudar quando precisa. Muito obrigado por isso, né? Hoje nós vamos falar sobre um outro milagre de Jesus que eu gosto bastante, né? Lógico, a gente gosta de todos, mas tem alguns milagres que a gente se identifica melhor, né? com aquele milagre. E esse aqui eu gosto muito. Nós vamos falar hoje sobre a cura dos 10 leprosos. A cura dos 10 leprosos. Se você está com a sua Bíblia aí, pode ir abrindo lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. A gente vai encontrar essa história lá. Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. 11 a 19. Vamos dar uma situada na nossa história aqui, né? Nos 3 anos de ministério de Jesus. Nós já estamos no finalzinho dos 3 anos, né? Jesus já havia passado 3 anos ensinando os seus apóstolos e ele está pronto para voltar para Jerusalém para ser traído e morto. Então, vamos dar uma ideia aqui de onde nós estamos na vida de Jesus durante esses 3 anos de ministério. 2 semanas atrás, nós falamos sobre a cura daquele cego na cidade de Betsaida. Depois desta cura, Jesus continuou na Galileia e ele sobe para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, onde acontece aquela famosa confissão do apóstolo Pedro. Você lembra? Onde Pedro fala que Jesus é o Cristo, e aí Jesus fala, por causa dessa sua confissão, eu vou edificar a minha igreja. Isso acontece logo depois daquela cura do cego em Betsaida. A partir daquele momento, a partir daquela confissão que Pedro fez, Jesus começa a falar com um pouco mais de intensidade para os seus apóstolos que ele vai morrer. Ele já tinha falado algumas outras vezes, mas parece que eles não estavam entendendo. Agora ele começa a falar com um pouco mais de ênfase na sua morte. Nesse momento acontece também a transfiguração, né, que nós já conhecemos. Jesus
então ele é transfigurado, né? E aparece ali junto com Moisés e junto com Elias, né? Na transfiguração. Jesus cura um jovem que tinha epilepsia. Nós não falamos desse milagre. Jesus paga o tributo do templo com uma moeda achada dentro da boca do peixe, e esse foi o milagre que o César trouxe na semana passada. Tudo isso na Galileia. E aí Jesus desce mais uma vez para a Judéia, ele vai mais uma vez para Jerusalém, onde ele participa de uma festa chamada a Festa dos Tabernáculos. Nesta festa, Jesus fala aqueles famosos eu sou. Lembra? Né? Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Jesus faz aquele sermão dos famosos eu sou. E cura, lá em Jerusalém, um cego de nascença. Nós também não vamos falar sobre esse milagre. E aí ele volta pela última vez para a Galileia, onde ele termina o seu ministério naquela região. Então, nós estamos nesta fase da vida de Jesus. Jesus havia acabado de terminar o seu ministério na Galileia, e ele, então, vai partir da Galileia mais uma vez para a Judéia, onde ele vai ser preso e morto. Então, nós estamos aí perto da última semana de Jesus, antes dele ser morto. E para ir da Galileia para Samaria, da Galileia para a Judéia, Jesus tem que passar pela Samaria, né? Que era a região que ficava no meio entre a Galileia e a Judéia. E nesta região ele vai se encontrar com os 10 leprosos da nossa história. Vamos ler, então, a nossa história, para que a gente possa entender um pouco desse milagre, e aí nós vamos comentar algumas coisas do milagre. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Quem pode ler para a gente esse texto, por favor? Eu posso ler, Alan. Pode ler, Tony, por favor. Claro. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Então, onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Obrigado, né? Interessante essa história. Jesus, então, está saindo da Galileia, voltando para a Judéia, ele vai para Jerusalém, e ele tem que atravessar a região da Samaria, onde os samaritanos moravam. E nós sabemos, né, por vários relatos aí da Bíblia, que os judeus não gostavam dos samaritanos, né? Os samaritanos eram um povo, vamos dizer assim, mestiço, né? Eram remanescentes do povo judeu
que ficaram naquela região quando o povo judeu foi levado lá para o exílio, lá no Velho Testamento, e acabaram casando com outros povos. Então, eles não eram, vamos dizer assim, judeus 100%, né? Eles eram misturados com outros povos. E o judeu, 100% judeu, não considerava o samaritano. Na verdade, tratava o samaritano com muito desprezo. E, normalmente, os judeus que vinham da Galileia até a Judéia, ao invés de passarem pelo meio da Samaria, como seria o caminho mais fácil e mais curto, porque eles desprezavam os samaritanos, eles faziam um percurso muito mais longo. Eles cruzavam o Rio Jordão, iam para o outro lado do Rio Jordão, uma região chamada Pérea, e depois desciam para Jerusalém, somente para não atravessarem a região da Samaria. Tamanho o desprezo que o judeu tinha pela Samaria. Olha só que situação, né? Eles faziam um desvio muito maior só para não passar no meio da Samaria. E Jesus está indo da Galileia para Samaria, para Judéia, e ele resolve passar bem no meio da Samaria. Olha que interessante, né? Ele não vai fazer esse desvio, não, né? Ele vai passar bem no meio ali da região. E quando ele chega na divisa entre a Galileia e a Samaria, bem ali na divisa, ele entra num vilarejo, ele entra num povoado, numa vila, aonde ele encontra, então, esses 10 leprosos. Nós estamos ali nos versículos 11 e 12, né, do nosso texto que foi lido. Assim que ele entra bem nessa divisa das duas regiões, Galileia com Samaria, ele vai encontrar esses 10 homens leprosos, né? E a gente sabe que a lepra, quando a palavra de Deus fala lepra, ela pode significar várias doenças da pele. Não somente a lepra como a gente conhece hoje, né, que nem tem mais esse nome, hoje a gente chama de hanseníase, né? Mas naquela época, eles não tinham toda essa capacidade de medicina que a gente tem hoje. Então, a lepra, como era conhecida naquela época, era uma doença muito contagiosa. Era uma doença que acontecia pela pele, né? Era uma espécie de uma bactériazinha bem pequenininha, né? Que entrava pela pele e causava muita complicação. A lepra, ela causava dormência nas extremidades, então, nas mãos e nos pés. A pessoa acabava não sentindo mais as mãos e os pés. Então, ela se machucava, né? Vocês já viram filmes, né, de pessoas, né, com lepra, provavelmente até filmes dessa época aqui de Jesus, onde as pessoas viviam com as suas mãos e os seus pés, principalmente enfaixados, né? Cheios de faixa. E isso era porque as pessoas se machucavam, ou batiam o pé numa pedra, ou batiam o pé num galho de uma árvore, e eles não sentiam isso. E ia machucando, infeccionando, ao ponto da pessoa ter que amputar, né? Às vezes um dedo do pé, ou às vezes o pé inteiro. E a mesma coisa com a mão. Muitas vezes acontecia no rosto, e a pessoa ficava com faixas no rosto para proteger mais o rosto. Essas pessoas que tinham essa doença, elas precisavam ficar isoladas das outras.
porque era uma doença contagiosa. Hoje a gente conhece muito melhor a hanseníase, né? E a gente sabe que a maioria dos casos de hanseníase não é contagiosa, e ela é tratável, né? A gente consegue tratar com remédios. Ainda existem hoje no nosso país alguns locais aonde as famílias que têm alguém com lepra vivem juntas, né? Separadas ainda do resto da comunidade, principalmente por esse estigma que a palavra lepra tem, né? Só de ouvir isso, a pessoa já fica com receio de estar perto de alguém com essa doença. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A maioria dos casos de hanseníase não são contagiosos, a não ser que a pessoa tenha uma ferida aberta, né? E a outra pessoa também tenha um corte na mão ou no pé e encoste naquela ferida, aí pode se tornar contagiosa. Mas ela não passa assim pelo ar, vamos dizer assim, né? Como se achava naquela época. Mas ainda hoje existem locais. Quando eu estava na faculdade, nós visitamos um lugar perto da cidade de Bauru. Ali existe ainda um local onde várias famílias moram e são cuidadas, né? Por médicos, por enfermeiras. E deve ter também em outros locais do nosso país. Mas Jesus está atravessando a fronteira, a divisa entre a Galileia e a Samaria, e ao chegar perto de um povoado, ele encontra, então, esses 10 leprosos, né? E eles provavelmente estavam vivendo isolados fora do povoado, né? Num local onde eles ficavam. Interessante notar, no comecinho da nossa história, que a doença havia unido samaritanos e judeus. Interessante, né? O judeu não gostava do samaritano, mas por causa da sua doença, houve uma união. Haviam judeus e havia um samaritano entre esses 10 aí que nós vamos estudar um pouquinho, né? Então, é muito interessante a gente notar que, muitas vezes, quando existe um sofrimento muito grande, as pessoas esquecem, não é, das suas diferenças, e por causa do sofrimento e da doença, elas acabam se unindo. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa história, né? Aparentemente, eram 9 judeus e um samaritano, que compunham esses 10 homens com lepra. Agora, olha só que interessante a pergunta que eles fazem para Jesus. No versículo 13, né? Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ou, numa outra tradução, né? Jesus, Senhor, o Senhor pode nos curar? Né? Essa é a pergunta que eles estão fazendo para Jesus. E note no texto que eles ficavam à distância, né? Porque pela lei mosaica, eles eram proibidos de chegar perto das pessoas, eles tinham que ficar distantes das pessoas. Mas eles perguntam para Jesus se Jesus não quer curá-los. Eu acho muito interessante isso, porque mostra para nós que, de alguma maneira, esses 10 homens, apesar da sua doença, apesar do seu isolamento, eles já tinham ouvido falar de Jesus, né? Lembra que Jesus está agora no finalzinho do seu ministério.
já está completando os 3 anos do seu ministério aqui na Terra. E eles tinham fé para acreditar que Jesus podia fazer alguma coisa nas suas vidas. Senão, eles não iriam ousar, né, se aproximar de Jesus e dos seus apóstolos e perguntar para Jesus, né, se Jesus não queria, então, curá-los. Eu acho que mostra fé aqui. E Jesus percebeu isso e vai fazer algo diferente nessa história do que ele fez com um outro leproso, lá no Evangelho de Mateus. Pois eu quero ler aquele texto junto com vocês, mas Jesus aqui, eu penso que notou a fé destes homens e queria colocar a fé destes homens à prova. Nem sempre Jesus fazia isso nos seus milagres, né? Muitas vezes Jesus curava alguém sem a pessoa demonstrar fé. Outras vezes Jesus via a fé daquela pessoa, mas ele queria aumentar a fé, testar a fé daquela pessoa. Eu penso que é o que está acontecendo aqui com estes 10 homens. Por que eu penso isso? Olha só que interessante o que Jesus vai pedir para estes homens fazerem. Alguém leia o versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Obrigado. Então, Jesus manda os 10 homens se apresentarem aos sacerdotes, antes deles serem curados. Você notou isso aqui nessa história? Normalmente não era assim, né? Normalmente a pessoa que tinha alguma doença, ela tinha que ser curada primeiro, depois ela ia se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote atestar a cura, e aí a pessoa, então, agradecida a Deus, oferecia um sacrifício de agradecimento. Aqui nessa história não é isso que está acontecendo. Jesus manda os 10 homens irem se apresentar aos sacerdotes antes mesmo deles serem curados. Eu acredito que Jesus aqui está testando a fé destes homens, né? Olha aquele texto que eu comentei há um pouco tempo atrás, lá em Mateus. Volta lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Vamos ver uma outra cura de uma pessoa com lepra. Mateus, capítulo 8. Versículos de 1 a 4. Quem quiser ler esse texto aqui, pode ler, por favor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Obrigado. Normalmente era assim, né? A pessoa era curada, aí ela ia se apresentar ao sacerdote, o sacerdote verificava se a pessoa realmente estava curada. Se ela estivesse, ela podia voltar ao convívio ali do povoado e ela oferecia um sacrifício de agradecimento a Deus. Nessa história que nós estamos estudando hoje, lá em Lucas 17,
foi exatamente o contrário, né? Jesus pediu para eles irem se apresentar ao sacerdote antes de eles serem curados. Acredito que Jesus está testando a fé daqueles homens. Ele viu alguma coisa naqueles 10 homens que demonstrou uma fé. E Jesus quer colocar essa fé à prova, né? E ele pede, então, que eles vão e se apresentem aos sacerdotes. Agora, os leprosos, eles tinham conhecimento que os sacerdotes não podiam curar. Não eram eles que faziam a cura, mas eles apenas atestavam a cura. Então, Jesus não está mandando eles para o sacerdote curá-los, porque o sacerdote não tinha esse poder, né? O sacerdote apenas verificava a cura. Mas Jesus os mandou ainda com lepra, e eles vão. Um teste de fé. E os 10 passaram no teste, né? Eles são curados no meio do caminho, não sei aí que momento, mas enquanto eles estão indo se apresentar aos sacerdotes, eles são curados. Eu achei muito interessante isso, né? O mandamento de Jesus ali, apresentem-se aos sacerdotes. Parece um pouco estranho, né? Porque, como nós já falamos, eles não tinham sido curados ainda. Mas, mesmo assim, eles obedeceram e foram, com a sua lepra, se apresentar aos sacerdotes. Eles obedeceram ao Mestre. E aqui eu acho que vem a nossa primeira grande lição, aqui, uma aplicação para nós hoje, né? Obediência, muitas vezes, leva muito mais fé do que confiança. Confiar é uma coisa importante, mas obedecer é outra coisa. E aqui nós estamos vendo esses 10 homens obedecendo Jesus antes mesmo de serem curados. Eles passaram no teste, né? Jesus queria provar a fé deles e eles passaram no teste. Para nós, muitas vezes, nós também temos testes de fé, né? Nós confiamos em Deus, com certeza. Mas acredito que o nosso passar no teste é quando a gente, de fato, obedece. Não só confia, mas demonstra na prática, obedecendo. Pensa um pouco comigo nessa pergunta aqui. O que será que nós estamos querendo de Deus? Aqueles 10 homens queriam a sua cura, né? A cura da sua doença física. O que será que nós queremos de Deus? Será que nós queremos uma casa maior? Será que nós queremos um carro mais confortável? Será que nós estamos querendo uma poupança no banco, comida na nossa mesa, roupa para vestir, saúde? Será que é isso que nós estamos querendo de Deus? Eu penso que muitas vezes sim, né? E Deus quer nos dar todas essas coisas. Como um pai, né? Você pensa aí, você que é pai ou você que é mãe, pensa se você não quer dar tudo isso para os seus filhos. Com certeza, né? E creio que Deus, Ele quer nos dar todas essas coisas. Mas a pergunta que eu quero que a gente pense hoje é esta:
quando nós conseguimos de Deus o que nós queremos, será que nós ficamos satisfeitos e não precisamos mais de Deus? Será que acontece isso muitas vezes na nossa vida? A gente pede algo para Deus e quando Deus nos dá, muitas vezes nós esquecemos dele, nós ficamos alegres e satisfeitos por ter recebido a bênção, mas nós esquecemos de Deus. João, está com a mão levantada aí, pode falar. Alan, essa pergunta é interessante porque nos faz questionar assim, que Deus deixou a igreja dele, né, perguntando, para nós perguntarmos ao mundo se eles querem ser curados ou querem viver. Nós estamos na igreja de Deus e a resposta nossa é, com certeza, nós queremos viver, porque eu nunca fui chamado para ser curado dentro da igreja de Deus. Eu tive uma denominação para ser curado e eu desisti no terceiro dia. No segundo dia já não fui mais, porque eu não quis saber da cura deles, porque eu entendi que a Escritura não oferecia isso para mim. Eu procurei a igreja saindo de Cachoeiras do Sul, em Porto Alegre, achei, e agora eu entendo que eu quero é viver, e Jesus nos salvou, nos ressuscitou, e nós não pregamos cura. O mundo denominacional, ele busca as pessoas pela cura do corpo, mas o corpo ele perece, e nós fomos curados, fomos salvos, ressuscitados, e hoje nós buscando o reino e a justiça, obedecendo os mandamentos, nós teremos tudo necessário para vivermos eternamente com o nosso Pai. Isso mesmo, João, com certeza. Obrigado aí por esse testemunho seu. Isso mesmo, né? O que vocês acham? Vocês acham que muitas vezes, quando nós pedimos algo para Deus, e Deus nos concede, né, como um bom pai, se for ser uma coisa boa para nós, Deus nos concede. Será que muitas vezes, quando nós recebemos o nosso pedido, nós ficamos satisfeitos com esse recebimento e esquecemos de Deus? Será que nós agimos assim algumas vezes? Rosângela, pois não? Oi. Eu acho que às vezes sim, né? A gente fica tão feliz, que acaba esquecendo um pouquinho. Eu lembro que quando começou assim a pandemia, que ninguém sabia ainda para que lado vai, as pessoas ficaram muito desesperadas. E eu lembro que eu estava na congregação, um irmão nosso falou assim, muito desesperado, eu vou vender meu carro. Eu falei assim, eu vou trocar meu carro na pandemia. E aí, eu troquei o carro na pandemia, entendeu? Eu falei, meu Deus, mas eu não deixo de agradecer, não. E essa semana eu tive uma coisa assim, muito forte de Deus, eu pedi para ele orar, e aí uma amiga minha, muito mal, ela ainda está internada, que ela está grávida, e a mãe dela ligou para mim, eu fui dando assim um apoio, né? E aí ela ligou para mim e falou assim, Rosa, eu posso ir aí? Eu disse assim, pode, venha no sábado. É que eu gosto muito de ouvir você falar da Bíblia. Eu falei, então venha. Aí ela veio e nós falamos sobre a Bíblia, eu pedi apoio, né, a minha irmã Marli. Marli, me ajuda, o que eu faço? Ela é espírita, ela estudou tanto aqui em casa e não... Aí Marli, calma, faz isso, isso e isso. Aí eu fiz, do jeitinho, ela foi embora, mas era tudo plano de Deus. No domingo eu estava vindo do culto com a minha irmã, eu falei assim, vamos lá ver a Carol. E eu sou muito chata, eu não costumo ir na casa de ninguém sem avisar, sabe, sem ser convidada. Eu sou muito criteriosa com isso. Daí, quando eu cheguei, eu estava até falando com a minha irmã Sam agora, eu cheguei, a menina estava morrendo em casa. Eu falei, vamos lá. A gente não sobe, só manda água de coco para ela. Aí minha irmã, vamos. Quando eu cheguei lá, o marido abriu o portão e falou, entra. Eu falei, então vamos entrar. Aí entramos. Quando eu entrei, de verdade, ela estava morrendo. Aí eu falei assim, você vai para o hospital agora. Ela começou a chorar. Eu disse, se você não for comigo, eu vou chamar a SAMU. E aí eu falei para o marido dela, e você, qual é a sua decisão? Porque eu não vou sair daqui sem levar ela para o hospital. Aí ela falou assim, ele falou, não, o que você fizer tá bom. Eu levei ela para o hospital. Gente, o potássio dela estava baixo, estava desidratada.
E aí eu chamei a mãe dela e conversei. Olha os planos de Deus na sua vida. Você abriu o coração, ele bateu na porta, você abriu, e ele no dia seguinte salvou sua filha. Talvez ele não ouça as suas orações, porque você não é cristã. Mas ele ficou me usando o tempo todo, né? Ele fazendo a obra. E foi muito bonito, e eu agradeço a Deus até hoje, e obrigada por essa aula, para eu, quando trocar o carro, eu lembrar que foi ele. Eu tenho um amigo que diz assim, o carro é seu quando você está servindo a igreja. Eu falei, é verdade. Aí minha irmã, uma irmã minha falou assim, eu quero o teu carro. Eu falei, eu não posso dar, é de Cristo. Olha eu aqui fazendo a obra dele. Então, é Cristo, sim, que faz tudo na minha vida. Eu sempre digo, Cristo só, falo para o meu marido que não é cristão. Cristo, ele só nos prometeu salvação. Se eu quiser carro, se eu quiser casa, se eu quiser reforma, eu que trabalho. Está pedindo a ele força, saúde e trabalho para ter. Porque a salvação é que ele me deu. Isso não tem preço. Muito obrigada, meu irmão. Obrigado, Rosângela. Muito bom, né? Olha só que interessante. 9 dos 10 leprosos ficaram satisfeitos com a sua cura e se esqueceram de Deus, né? 9 deles. Olha só que coisa. Todos receberam a cura, todos, mas 9 ficaram satisfeitos só com aquela cura e se esqueceram de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu quero ver alguns comentários, né? Por causa do nosso tempo, vamos ver quem gostaria de falar, e eu vou pedir que você seja bem breve no seu comentário ao responder essa pergunta. Por que será, o que você pensa, por que será que 9 não voltaram para agradecer? O que você acha? Qual razão que aqueles 9 não agradeceram? Eu tenho aqui tenho 5 razões aqui que eu marquei. Mas eu quero ouvir o que vocês pensam, né? Por que será que 9 deles não voltaram para agradecer? 9 não tiveram fé, só um que teve fé. Que fala no 19, né? Os 10 tiveram fé, né? Porque os 10 foram se apresentar para o sacerdote. A fé que salva só era de um. A fé que salva só teve um. Sim, lá no finalzinho, né? Sim. No ali nós vamos comentar depois, ali, Valdivino, que é um outro milagre que vai acontecer para aquele que voltou e agradeceu. Mas todos eles demonstraram fé porque foram ao sacerdote e todos foram curados. Mas 9 não voltaram para agradecer. O que vocês acham, hein? Posso falar? Oi, Dirceu, pode falar depois a Rosângela e a Adriana. Pode sim, Dirceu. Bem breve mesmo. Eu acho que ficaram tão entusiasmados com o que aconteceu com eles, que a primeira coisa que veio na mente deles foi se apresentar aos familiares e de onde eles eram. E esqueceu de Deus, que era mais importante. Sim, obrigado. Ótima ideia, né? Estavam tão alegres pelo que aconteceu que eles queriam voltar para suas famílias. Tá bom, muito bom. Rosângela. Eu percebi que, primeiro, o que voltou era gentil, ele não era judeu, era um estrangeiro, né? Ele era um samaritano. E segundo, os sacerdotes poderiam esperar. E quando ele poderia agradecer a quem fez o verdadeiro milagre? O sacerdote, ele creu que ele só ia validar, apresentar ele para a sociedade que estava curado. E podia aguardar. Ele não ia estar desobedecendo. Mas em Cristo, quando é que ele ia poder agradecer para quem fez o verdadeiro milagre? E ele voltou por gratidão. Sim, obrigado, né? Vamos pensar mais nos outros 9 aí. Por que eles não voltaram para agradecer? Adriana? Alan, eu estava pensando aqui que você falou do judaísmo, né? Que a pessoa, quando curada, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Então, pode ser que eles tenham recebido a cura, mas ainda assim não colocaram Jesus em primeiro lugar, não aceitaram
o Jesus, o Cristo. Então, eles seguiram a religião judaica. Então, eles continuaram no caminho para ir até o sacerdote para mostrar-se, para ver se estavam curados e se ativeram ainda a sua formação judaica. O outro, como não tinha essa obrigação, digamos assim, ou essa tradição, ele teve mais liberdade de espírito para reconhecer que o milagre veio de Cristo e ele voltou para agradecer. Não sei, estava aqui só bom. Tá pensando. Boa ideia também, muito bom. Mais um aqui, o Marcos. Por favor, Marcos. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Graças e paz. Boa noite. Alan, nós podemos observar também que 9 só estavam em busca de cura. Né? Eles só estavam em busca de cura. Eles só queriam ser curados. Mas o outro, além de ser curado, ele também queria a salvação. E assim ele obteve. Né? E os outros seguiram o caminho afora e não quiseram seguir o caminho do Senhor que nos leva à salvação. Porque nós podemos observar por aí que existem prédios lotados, mas muitos do que ali estão em busca de barganha, em barganhar, de ganhar coisas, estão atrás de coisas materiais. E muitos e poucos ali só vão porque realmente querem ter a salvação, querem ter Jesus. Obrigado, Marcos. Ótimo. Excelentes ideias. Deixa eu colocar aquilo que eu pensei aqui por causa do nosso tempo, depois eu tenho mais uma pergunta que eu quero fazer. Eu pensei aqui em orgulho, né? Por que os 9 não voltaram? Orgulho. Parece, né? Como eu falei, eu gosto de entrar dentro da história e participar daquela história. E parece que a gente consegue ouvir aqueles 9 judeus dizendo, né? Eles pensaram que a lepra ia nos matar, né? Mas eu venci a lepra, né? Um homem bom não pode morrer assim, né? Orgulho, talvez, né? Talvez, se eles tivessem voltado para agradecer, eles estariam admitindo que receberam mais do que eles mereciam. E, por orgulho, eles não voltaram. A segunda razão que eu pensei aqui é que aqueles homens, por causa da sua doença, por causa do seu isolamento, eles ficaram amargos, né? Ingratos, vamos dizer assim. Eles estavam concentrando muito mais nos seus problemas do que nas suas bênçãos. E a sua amargura, a sua ingratidão, os fez não voltar para agradecer. A terceira razão é porque já receberam a cura, não precisavam mais de Deus agora, né? Já conseguiram aquilo que eles queriam. A quarta razão é exatamente essa, né? A partir do momento que eles alcançaram o seu objetivo, não tinha mais razão para agradecer, né? Eu já consegui aquilo que eu queria, agora eu não preciso mais de Jesus. E a quinta razão que eu marquei aqui, a alegria, acho que alguém falou isso aqui, talvez o Dirceu, né? A alegria deles os fez esquecer. E muitas vezes acontece isso, né? Nós ficamos tão alegres quando recebemos algo que acabamos esquecendo. Então, tem muitas razões aí para a gente pensar do porquê aqueles 9 não voltaram para agradecer. Última pergunta aqui para a gente pensar um pouquinho. Você conhece
o que significa QI? Já ouviu isso aí? QI? Quem pode me dizer o que significa QI? Quociente de inteligência. Quociente de inteligência, isso, né? São testes que são feitos para ver se a pessoa é superdotada, se é normal, se é menos dotada. Tem todos esses testes aí que eles chamam de QI. Ô, irmão, eu quero introduzir... Oi? Eu ouvi dizer que QI significa quem indica. Também, né, Aparecido? Eu estou brincando, Não, mas também é assim. Também é isso mesmo, né? Quem indica, aquelas pessoas que têm, que conhecem pessoas aí, né? Exatamente. Obrigado, Aparecido. Tá certo, né? Agora, antes da gente julgar esses 9 homens, como a gente é costumeiro da gente fazer, né? A gente lê a história e fala, mas esses homens aí esqueceram de voltar para agradecer Jesus. Então, antes da gente julgar esses 9 homens, eu quero perguntar para todos aqui como é que está o seu QA. Sabe o que é QA? Quociente de agradecimento. Né? Não é mais o QI agora é o QA. Antes da gente julgar esses 9 homens, como é que está o nosso QA, nosso quociente de agradecimento? Quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por bênçãos recebidas? Quantas vezes? Né? Muitas vezes nós gostamos do presente, mas esquecemos de quem deu. Por várias razões que a gente já falou aqui, né? Ficamos felizes, alcançamos aquilo que nós queríamos, às vezes por orgulho, né? É dizer que a gente recebeu mais do que a gente merecia. Mas quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas? Nós pedimos bastante e agradecemos pouco. E pedir faz parte, não é? Quando Jesus ensina, lá no Sermão do Monte, um exemplo de oração, ele ensina que nós devemos pedir, mas ele também ensina que nós devemos agradecer as bênçãos recebidas. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer as bênçãos recebidas? Somente um voltou e agradeceu a Jesus. E este era samaritano, alguém que era humilhado e desprezado pelo judeu. Este voltou e agradeceu a Deus. E como nós falamos aqui no final, né, que o Valdivino muito bem viu, este que voltou e agradeceu, recebeu uma segunda bênção, muito maior que a primeira. Além da sua cura física, ele recebeu a sua cura espiritual, né? Quando Jesus fala, sua fé te salvou. Ele não está falando da cura mais. Ele já havia sido curado fisicamente, né? Agora ele está falando sobre uma cura espiritual. Como é que está o seu QA? Pensa um pouco nessa pergunta. Eu creio que este milagre, o maior ensinamento que nós podemos ter para as nossas vidas hoje, uma aplicação prática, é agradecimento. Jesus nos dá tantas coisas e muitas vezes passa batido, né? Olha, quando a gente acorda de manhã, que grande bênção! Eu já falei isso várias vezes e vou falar de novo.
Quando você vai dormir hoje à noite, você não fala para o seu coração, né? Ô, coração, eu vou dormir agora. Não esquece de bater aí umas 70 vezes por minuto enquanto eu estiver dormindo, hein? A gente não fala isso, né? A gente não fala para os nossos pulmões, ó, agora eu vou dormir. Por favor, não esqueça de respirar aí umas 20 vezes por minuto. A gente não faz isso. Mas a gente acorda de manhã. Olha que bênção que a gente recebe. Às vezes passa batido, né? A gente acorda um pouco mais tarde, está atrasado, esquecemos de agradecer. Antes da gente dormir hoje, olha quantas bênçãos nós já recebemos. Segurança no nosso dia. Quantas coisas estavam para acontecer que Deus retirou do nosso caminho. E a gente nem sabe, né? E a gente esquece de agradecer. Outras coisas que são, vamos dizer assim, mais menos comuns, né? Um pedido de saúde que Deus nos dá, um pedido de emprego que Deus nos dá, a gente com certeza agradece. Mas quantas coisas que Deus nos dá que nós esquecemos de agradecer? Como é que está o seu QA? Como é que está o seu quociente de agradecimento? Duas pessoas aqui, rapidinho, para a gente fazer o nosso final. Bonfim, depois o João. Eu tenho, assim, notado o período de pós-pandemia que trouxe, na realidade, algumas percas, né, significativas no nosso meio, né, familiar. Várias pessoas foram atingidas, né, e acabaram por falecer. Irmãos nossos, inclusive, só que partiram, né, em Cristo. E, por outro lado, eu vejo que muitos foram poupados, né, apesar de terem sido, ter pego, né, o vírus da doença, graças a Deus, se recuperaram. Então, eu vejo que uma forma de estarmos lembrando desse período, né, de estar agradecendo a Deus por esse livramento e também estar consciente de que Deus quer algo, né? Se eu passei, né, por uma experiência como essa, né, Deus quer algo de mim, né, já que eu fui poupado, né? Então, é uma coisa que precisa estar refletindo, né? Sim, com certeza, né, Bonfim? Agradecer, né? Isso mesmo. Obrigado por isso que você falou. Com certeza, tantas coisas que aconteceram durante esses 2 anos, né? Isso, obrigado por isso. João, pois não, João, fale aí para a gente fazer o nosso término. Quando a gente lembra que Deus tirou o povo do Egito e eles murmuravam, entristeceu o nosso pai ali, né? E agora ele separa um povo deste mundo de trevas e mora em nós. E como é que a gente não vai ser agradecido, né? Ele está dentro da gente, sabe de tudo, nos protege, os anjos estão removendo as pedras durante o dia e durante a nossa jornada. Então, assim, é só agradecer e cada vez mais, sabe, a crer nisso aí, que para atingir o alvo e não perder o foco. Isso mesmo. Obrigado, João. Olha, nunca devemos esquecer de agradecer, né? Como é que está o seu QA? Como é que está o seu quociente de agradecimento? Vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas. Vamos terminar orando a Deus e agradecendo, né? Por tantas coisas que Ele tem nos dado. Vou pedir para o Iranildo... Ô, Mala. Oi, pois não. Ô, Mala, eu poderia fazer um agradecimento? Com certeza, lógico. Agora, na sexta-feira de madrugada, passou uma espécie de tornado aqui em Maringá, né? Segundo a agência de elétrica, chamada Copel,
foi o pior assim, desastre assim, natural que já passou aqui em Maringá. Mais de 500 árvores. Você conhece aqui Maringá? Eu acho que você conhece Maringá aqui, né? Conheço, sim. Isso. Conheço. Mais de 500 árvores foram para o chão. Uma faixa de 200 e poucos postes caíram. 70% da cidade ficou sem água e sem luz, né? O prédio, do nosso prédio da igreja, as telhas, que são eternites grossas, voaram. Metade da cobertura voou, que nós não sabemos nem para onde que foram as telhas que são grossas de eternite. Né? Mas graças a Deus, né, não houve, que nós sabemos, não houve morte, nada, né? Só foi mesmo esse espécie de tornado que passou, né? Mas somos muito gratos a Deus, né? Grato, assim, foi forte, mas não houve, que nós saibamos aqui, não houve morte, né? Não houve, né? Então, sou muito grato a Deus por Deus ter protegido aqui a cidade e também o nosso prédio também, né? Que não foi de madrugada, né? E assim por diante. Amém. Sou muito Obrigado. grato a Deus também. Isso é. Obrigado, Aparecido. Com certeza. Vamos agradecer por isso, né? Sem dúvida. O senhor falou, aconteceu também, eu estava dirigindo, agora foi anteontem, acho que uns 2 ou 3 dias, na BR, estava assim atrás de um caminhão de combustível, né? Daí, de repente, deu um estouro horrível no caminhão da frente. Deu um estouro e saiu pneu para tudo quanto é canto, pedaços de pneu, né? E eu estava exatamente atrás do caminhão. Claro que tem que agradecer a Deus, né? Porque não tocou nem em mim, nem no moço que estava atrás, não tocou no carro dele, nem no meu. Eles tiveram que parar o caminhão, né, para resolver, mas aquelas lascas, não tem grande, que se batesse no vidro, destruía tudo. Sim, e daria um baita acidente, né? Então, graças ao nosso Pai Celestial, muito grata a Ele, por não ter acontecido nada de ruim, graças a Deus. Até porque a gente sai de casa e a gente já ora, né? Agradecendo, pedindo a Deus que proteja a gente, né? Sim. Então é muito bom fazer essas orações, né? Então, eu agradeço muito a Deus. Deus é muito Obrigado. bom. Olha quanta coisa, né? E cada um de nós, com certeza, tem somos protegidos, né? Um agradecimento, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Vamos lembrar de agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá, né? Obrigada. Pode nos dirigir nessa oração, Iranil? Ok, posso sim. Obrigado pelo estudo, muito bom, muito edificante. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por tudo, pela vida que o Senhor nos dá, pelos livramentos, por ter nós, assim, como em comunhão com todos os irmãos, escutando da Tua palavra, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor faz, por todas as bênçãos, pela saúde, pelos livramentos, por tudo, Senhor. Também, Senhor, te pedimos, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas pela a guerra da Ucrânia, que o Senhor coloque sua mão em todos eles, que dê discernimento para que cesse essa guerra, Senhor. E dá livramento de todos os mal que tem ao redor da humanidade, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. E nos conduza no seu caminho, hoje e sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado a todos. Né? Amém. Obrigado. Podemos abrir Obrigado a todos. Podemos abrir os microfones aí, cada um falar um Obrigado. tchau para todo mundo. Amém. Né? Muito gostoso esse tempo junto. Boa noite, irmãos. Obrigado. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. A paz. Esse camarada aí de Maceió não fala nada, não. Esse rapaz de Maceió aí. Boa noite, jovem. Boa noite. Beijo no coração de todos os amados. Boa noite, Júnior, boa noite. Boa noite.